todos, eu sou o Luís Silva, sou nutricionista no Centro de Medicina Desportiva do Porto, do Instituto Português de Desporto e da Juventude, e hoje, colaborando com a APEF, num projeto da APEF que se chama Gerações Ativas no Covid, venho-vos falar um pouco sobre nutrição nestes tempos que estamos de confinamento e devido ao Covid-19. E a primeira coisa que vos quero falar é sobre este tema, que é planear as refeições e as compras dos alimentos. Ou seja, como nós estamos normalmente mais tempo confinados, mais tempo em casa, a probabilidade o risco de aumentar de peso também é muito grande. Então, um dos motivos que deve ter, um dos fatores que deve ter cuidado é no planeamento das suas refeições e da compra de alimentos. Não deve, neste caso, comprar produtos alimentares excessivos, ou seja, nós vamos ter sempre acesso aos supermercados, aos hipermercados, vamos ter sempre acesso aos nossos produtos alimentares, aos bens essenciais. É claro que também não devemos ir com a frequência que certamente anteriormente íamos. Portanto, nós temos, acima de tudo, é de planear bem. Porquê? Porque se nós planearmos, vamos evitar uma ingestão excessiva de alimentos e, por vezes, escolher alimentos que não tenham a qualidade nutricional adequada. Então, como é que nós devemos de planear? Este é o próximo passo, ou seja, o que é que nós devemos de fazer? Em primeiro lugar, devemos em casa de verificar os alimentos disponíveis. Para além disso, devemos verificar o espaço disponível no frigorífico e no congelador. Porquê? Porque nós não vamos estar a comprar mais do que aquilo que nós temos disponível para armazenar. Devemos tentar planear ao máximo as refeições, ou seja, perceber quantas refeições de peixe, quantas refeições de carne, quantas refeições ou sejam vegetarianas, para nós também percebermos que tipo de alimentos e que quantidade de alimentos é que vamos necessitar para as nossas refeições e também aí para fazer as nossas compras. E devemos incluir maioritariamente alimentos que fazem parte de um padrão alimentar saudável. Isto porquê? Porque, sendo atleta ou não, eu também tenho de ter preocupação com, por exemplo, a perda de massa muscular, não só com o ganho de peso. Portanto, é fundamental eu manter a minha consistência, manter padrões de alimentação saudável para evitar aqui também a perda de massa muscular ou a diminuição do meu rendimento desportivo, por exemplo. Então, assim, vamos planear comprar apenas o necessário. Então, o que deve ser tido em conta no momento da compra? Em primeiro lugar, o que é que nós temos de perceber? Temos de cumprir a lista de compras. Porquê? Porque se nós formos a um hipermercado, facilmente passamos por alimentos que não necessitamos, mas que vamos comprar por impulso. Ou porque até vamos às compras e temos mais apetite, ou vamos cheios de fome e vamos comprar aquilo que intuitivamente nos dá mais prazer, como por exemplo chocolates, ou como por exemplo gomas ou bolachas que não sejam interessantes ou não tenham qualidade a nível nutricional. Em segundo lugar, vamos optar por alimentos com prazo de validade mais longos, tentando evitar, uma vez que não vamos com a mesma frequência às compras, vamos escolher alimentos onde a validade seja uma validade mais prolongada. Em terceiro lugar, vamos preferir alimentos com maior valor nutricional. Isto porquê? Porque nós também estamos numa fase onde, e com esta questão a nível do Covid e nesta fase, nesta altura do inverno, a questão da imunidade também é importante e nós, através da alimentação, através de uma ingestão adequada de vitaminas, de minerais, de fibras, nós conseguimos também aumentar ou melhorar o nosso sistema imunitário, tendo uma alimentação mais saudável e mais variada. Portanto, vamos sim escolher alimentos que tenham um valor nutricional melhor. Em quarto lugar, vamos assegurar a compra de fruta e hortícolas, lá está por causa da questão também deste aporte de vitaminas e de minerais que é necessário para termos uma alimentação mais saudável. E para além disso também porque nos vai dar uma quantidade de fibra e estamos a ingerir alimentos com uma baixa densidade energética, que para o controle de peso também pode ser aqui uma ajuda bastante interessante. E em quinto lugar, no momento das compras, nós também temos de assegurar todas as precauções para minimizar o risco de infecção, ou seja, manter a distância de segurança, higienizar as mãos antes e após a ida ao supermercado, a ida ao hipermercado ou a ida às compras. E então, que alimentos
é que deve ser dada a preferência. E trago-vos aqui o esquema da roda dos alimentos, porquê? Porque é a base, ou seja, nós devemos ter uma alimentação o mais variada e o mais equilibrada possível. E isso está demonstrado na nossa roda dos alimentos, onde nós temos as diferentes porções dos vários grupos de alimentos e que devemos de ingerir ao longo do nosso dia. Em primeiro lugar, os hortícolas e fruta, devemos preferir aqueles que tenham maior durabilidade, como por exemplo a cenoura, a abóbora, os brócolis, couve-flor, feijão verde, a maçã, a pera, a laranja, evitando, por exemplo, a compra de uma alface, onde o prazo de validade, ou no fundo a durabilidade deste tipo de legumes é uma durabilidade menor, onde se estraga, por assim dizer, mais fácil. Se tivermos espaço no congelador, por exemplo, não há qualquer problema nesta fase se escolherem alimentos, ou neste caso hortícolas e legumes congelados, porque aí tem uma durabilidade muito maior. Devem, em relação aos cereais de pequeno almoço e ao pão, escolher cereais de pequeno almoço em que a durabilidade também seja maior. Normalmente estes são sempre, porquê? Porque o teor de água são sempre pequenos. Assim como o pão, tentar escolher alimentos, tipos de pão que não tenham, por exemplo, uma grande quantidade de açúcar adicionado, porque se for um pão de forma normal ou pão de forma branco, normalmente tem uma quantidade de açúcar bastante elevada, e estes também para armazenar são alimentos que facilmente são armazenados, pois não há necessidade de equipamentos de frio. Passando ao grupo dos ovos, da carne e do peixe, os ovos é sempre uma boa opção. Porquê? Porque a durabilidade dos ovos é interessante e estes também não precisam de ser refrigerados. Têm uma elevada qualidade nutricional, uma riqueza nutricional a nível de proteínas, a nível de minerais, ou seja, é sempre uma boa opção se nós quisermos substituir, para não estar a comer tantas vezes carne ou peixe. Os ovos também são uma boa opção para substituirmos a porção proteica da nossa refeição. Conservas de pescado podem ser uma opção também. Tentar, nesta opção, tentar escolher conservas que não sejam em óleo vegetal, ou em azeite, ou em água, ou natural. Porquê? Porque se o meu objetivo é também controlar o peso ou manter um peso saudável, eu não preciso da gordura do óleo, que está numa conserva em óleo, por exemplo, porque o óleo é uma gordura saturada que, a nível de benefícios para a nossa saúde, não nos traz nenhum, bem pelo contrário, só traz, no fundo, malefícios. Em relação à carne e ao peixe, também podemos optar por carne e peixe que sejam congelados. Porquê? Se eu tiver uma capacidade de armazenamento de congelação que consiga aqui comprar as quantidades que eu necessito para, por exemplo, a minha semana, e a qualidade nós sabemos que a qualidade, por exemplo, do peixe congelado é uma boa qualidade. Muitas das vezes pode ser melhor do que a qualidade do peixe fresco, uma vez que não sabemos há quanto tempo aquele peixe fresco está no supermercado, por exemplo. Em relação às carnes e peixes frescos, como estava então a falar, devem ser utilizados em 2 a 3 dias após a compra, preferindo então para os dias seguintes o peixe e a carne congelada. Quanto ao leite e aos iogurtes, em relação ao leite, é claro que a questão do armazenamento é bastante tranquilo, porque nós conseguimos armazenar facilmente o leite. A qualidade nutricional do leite também é muito interessante e facilmente vocês conseguem ter disponíveis. Os iogurtes vai depender, é claro, do espaço que vocês tenham de refrigeração para poder ter mais ou menos iogurtes e incluir no vosso dia-a-dia, nas vossas merendas. Quanto às leguminosas secas ou em conservas, aqui sim também são uma boa opção. Podemos incluir mais vezes, por exemplo, em refeições vegetarianas, onde não queiramos incluir carne ou peixe. Portanto, aqui as leguminosas também vão nos dar um bom aporte de proteína. Temos de ter noção que a qualidade da proteína é uma proteína diferente.
quando nós falamos de uma proteína vegetal ou de uma proteína animal, são qualidades diferentes devido ao teor de aminoácidos que cada uma tem, sendo a proteína animal uma proteína que, a nível de estimular a nossa massa muscular, dá-nos um estímulo um estímulo superior à síntese de proteína muscular. Contudo, uma proteína vegetal também nos dá este estímulo. Temos é de perceber se esta proteína é necessário que seja conjugada, ou a proteína, por exemplo, de um feijão, é necessário que seja conjugada com a proteína de outra fonte vegetal. Mas isso aí depois, com a ajuda do nutricionista, também facilmente conseguem esclarecer estas questões. A água. Na maior parte dos municípios, para não dizer em todos, vocês podem consumir sem qualquer problema a água da rede pública, onde podem até, se não tiverem espaço para armazenar grandes quantidades de garrafões de água e mesmo pela questão ambiental também, podem consumir aqui a água da rede pública, porque aí também é fácil e o acesso é muito tranquilo. Então, esta questão da alimentação em contexto de isolamento, nós no fundo o que é que temos de perceber? Acima de tudo, qual é o nosso objetivo também. Ou seja, temos de perceber, ok, o meu objetivo é não aumentar de peso, ou será que o meu objetivo nesta fase é tentar perder o máximo, tentar evitar a perda de massa muscular, ou será que eu até quero aumentar de massa muscular? Aqui a questão é, se qualquer um destes objetivos, as regras da alimentação saudável enquadram-se em qualquer um deles. Portanto, o que é que nós devemos tentar fazer nesta fase em que estamos mais confinados, em que não estamos tão ativos, por assim dizer, devido às restrições de espaço? Comer sopa e hortícolas ao almoço e ao jantar e cerca de 3 peças de fruta diárias. Isto porquê? Pelaquela questão que eu falei anteriormente. Este tipo de alimentos são alimentos que têm uma baixa densidade energética, ou seja, nós conseguimos ingerir um grande volume de alimento e onde nos dão a dar poucas calorias e também vamos controlar depois, ajuda-nos a controlar melhor também o nosso apetite e a vontade de comer mais quantidade de certos alimentos que não nos irão ajudar na obtenção do nosso objetivo. Beber água ao longo do dia. É claro que quando digo água, estou-me a referir a água lisa, água sem qualquer tipo de adição, sem sabores, porque normalmente a maior parte dessas águas que têm sabores podem ter açúcar adicionado, mas isso também vocês conseguem facilmente perceber se tem açúcar adicionado através da lista de ingredientes, ou seja, conseguem ver numa garrafa de água, se for de sabores, através da lista de ingredientes, se tem ou não açúcar adicionado, e aí preferir sempre sem açúcar. Valorizar e incluir as leguminosas na alimentação. Porquê? Porque por causa do seu valor nutricional também, ser um alimento também mais rico um pouco em proteína e já ter também um bom teor de hidratos de carbono, onde conseguimos substituir também o arroz, ou a massa, ou a batata com as leguminosas e reduzindo um pouquinho também ao aporte de energia. Evitar snacks com excesso de açúcar e de sal, e trago-vos aqui 2 exemplos. Por exemplo, substituir umas batatas fritas de pacote por exemplo, termossos, se vocês gostarem, ou as famosas bolachas digestivas, bolachas de aveia, bolachas de chocolate. A maior parte das bolachas são alimentos que a nível nutricional têm muito fraca qualidade. Portanto, a nível de bolachas, se quisermos falar de umas bolachas que podem interessar ou devem ser incluídas com regularidade na vossa alimentação, temos poucos exemplos, e os exemplos que lhe dou aqui, que lhe estou a dar aqui, é o exemplo das galhetas de milho ou das galhetas de arroz, uma vez que, mais uma vez também digo que vocês, a nível da alimentação, dos alimentos, conseguem perceber se um alimento tem mais ou menos qualidade também facilmente através da lista de ingredientes. Se vocês, ao analisarem uma lista de ingredientes, esta lista tiver às vezes dezenas de ingredientes diferentes, quanto maior uma lista de ingredientes, normalmente pior a qualidade desse alimento a nível nutricional. Okay? Portanto,
Se forem a ver a lista de ingredientes, por exemplo, destes dois tipos de bolachas, facilmente conseguem perceber que as galhetas de milho ou as de arroz têm uma qualidade nutricional muito melhor. Porquê? Porque ou só tem milho ou só tem arroz e pode ter um bocadinho de sal adicionado, mas aí também não há problema, e a quantidade do teor de sal aí também não é exagerado. Outra questão que é importante aqui também referirmos em relação à nutrição ou à alimentação nesta fase do Covid é que não há qualquer relação estabelecida entre a evidência de contaminação através do consumo de alimentos crus ou cozinhados, ou seja, nós não somos contaminados ao ingerir certos tipos de alimentos ou o que quer que seja. Portanto, não há esse risco, não é através da alimentação que nós vamos ser contaminados com o Covid-19, e isto está evidenciado também por experiências em relação a surtos anteriores com o coronavírus. Okay? Esta transmissão, o que é que nós sabemos? Que a transmissão do coronavírus entre pessoas, ou seja, ocorre entre pessoas por contacto próximo com alguém infectado pelo vírus ou por contacto com superfícies e objetos contaminados. E daqui vem a questão do reforço das boas práticas de higiene e segurança alimentar durante a manipulação, preparação e confecção dos alimentos. E é para aí que vamos passar agora. Em primeiro lugar, o que é importante perceber? Devemos garantir uma lavagem frequente e prolongada das mãos, desinfetar as bancadas e as mesas, evitar a contaminação entre alimentos crus e alimentos cozinhados. Porquê? Porque um alimento cru normalmente é um alimento que está mais suscetível a ser contaminado com bactérias, por exemplo. Evitar partilhar comida ou objetos. Devemos também cozinhar e empratar a comida a temperaturas adequadas. É claro que vocês não vão andar com um termómetro, mas facilmente nós temos de ter a noção dos timings, por assim dizer. Ou seja, eu devo de fazer, no fundo, confeccionar a minha refeição e não dar muito tempo até que vou ingerir ou vou comer essa refeição, de modo a que a temperatura não arrefeça. Ao arrefecer a temperatura, a probabilidade de aumentar a contaminação é muito maior. Devo de lavar adequadamente os alimentos crus também e, durante a preparação, confecção e consumo, adotar as medidas de etiqueta respiratória, como é óbvio, mas isso é ao longo do nosso dia. Outro ponto importante aqui a salientar é o reforço do sistema imunitário através da alimentação. Nós o que sabemos é que não existe nenhum alimento específico ou suplemento alimentar que possa prevenir ou ajudar no tratamento da Covid-19. No entanto, a alimentação equilibrada, que inclua todos os nutrientes, vai melhorar o nosso funcionamento normal do sistema imunitário. Ou seja, é esta questão que eu também anteriormente tinha falado, de eu melhorar ter uma alimentação mais saudável, com a ingestão de alimentos mais ricos em vitaminas, em minerais, em fibra, vai ajudar a que o meu sistema imunitário também esteja mais elevado e aí também ajudar na prevenção ou de melhorar o risco de prevenir o Covid-19. Ou seja, o meu conselho é mantenham-se saudáveis e ativos dentro do possível, não é por estar confinados que não podem ficar ativos, mas acima de tudo tentem ter uma alimentação saudável, mantenham os vossos hábitos, tentem manter as vossas rotinas diárias também e se necessitarem de ajuda também a nível da alimentação, não hesitem e contactem um nutricionista, porque certamente ele vai se adequar ao vosso objetivo. Obrigado.